Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá e uma saudação calorosa para mais uma mensagem cheia de verdades da Rádio WLC. Eu sou o apresentador Cris De Luca. E eu sou o Will Santos. Obrigado por nos sintonizar. O programa de hoje vai ser um pouco diferente do que normalmente fazemos. Se você já nos ouviu antes, você já sabe que na Rádio WLC gostamos de usar o nome pessoal de Deus, o qual é Yahweh ou Yah, e o nome do Salvador, bastante semelhante, que é Yahushua. Hoje nós vamos discutir por que é importante usar os verdadeiros nomes divinos. Nós recebemos uma série de cartas de ouvintes de todo o mundo que desejam saber a diferença que isso faz. Alguns desses ouvintes nos perguntam se fazemos parte de algum movimento de nomes sagrados, ou do movimento das raízes hebraicas. No programa de hoje, nós iremos falar sobre por que Yahweh e Yahushua. Essas são perguntas interessantes. Posso entender do porquê haveria esse tipo de confusão. À primeira vista, algumas de nossas crenças são muito semelhantes às promovidas pelo sagrado nome e pelos movimentos das raízes hebraicas. Compreendo. Além de usar o nome real do Pai e do Filho, acreditamos piamente em prestar culto ao Criador no verdadeiro sábado do sétimo dia. E nós defendemos que devemos voltar à observação de todos os dias sagrados de Yahweh. Mas você está certo, Will. Isso não significa de que apoiemos retornar às tradições judaicas. O apóstolo Pedro escreveu: santificai Yahweh Eloá em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Hoje quero tentar dar uma resposta sólida às perguntas de nossos ouvintes sobre o porquê os crentes devem usar o nome sagrado. Entendi. Então, o que você tem a nos dizer sobre isso? Bem, como você já sabe, a WLC não comunga com o movimento de raças hebraicas ou qualquer outra filosofia de religião que vê os judeus como sendo autoridade em verdade e justiça. Estamos meramente usando o nome original do Pai e do Filho. Isso é tudo. Não apoiamos o retorno ao judaísmo. Paulo explica o porquê em sua carta aos Gálatas. Ele escreveu: Abraão creu em Yah, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os judeus de hoje não têm nenhuma relação especial com Yahweh. Eles rejeitaram o Salvador. Enquanto o descendente direto de Abraão ainda pode ser salvo como uma nação, eles não são mais o povo escolhido de Deus. Em sua entrada triunfal em Jerusalém, enquanto a multidão cantava e agitava ramos de palmeiras, o Salvador chorava dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Veja, ele está dizendo: quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E porque ele nunca vai forçar nossa liberdade, ele acrescentou com o coração partido: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, foi na crucifixão que Yah rejeitou os judeus? Não, a misericórdia ainda durou por mais alguns anos. Mas quando os judeus começaram a guerrear contra Yahweh, na pessoa de seus santos, no apedrejamento de Estevão, foi aí que eles optaram em não ser o povo escolhido. E como vimos, essa honra foi dada aos crentes. Aqueles que são de fé, diz Paulo, são filhos de Abraão. E vale a pena lembrar que os judeus já haviam rejeitado Yah alguns anos antes, quando eles pediram por um rei. É verdade. Yah disse a Samuel para que lhes desse um rei, acrescentando: pois não te rejeitou a ti, mas a mim,
para eu não reinar sobre eles. Neste momento já não há mais nenhuma luz que os judeus possam irradiar. Precisamos ser claros nisso. Muitas vezes algumas pessoas que olham para os judeus procurando uma nova luz concentram-se em muitos pontos que não são bíblicos, mas que na verdade vêm da tradição farisaica. Você está absolutamente certo sobre isso. Na Enciclopédia Judaica há um artigo intitulado Os Fariseus. Escute enquanto eu leio a citação dessa enciclopédia. É muito interessante. Diz: com a destruição do templo em 70 a.C., os saduceus desapareceram completamente, deixando o controle de todos os assuntos judeus nas mãos dos fariseus. Doravante, a vida judaica foi controlada pelos fariseus. Toda a história do judaísmo foi reconstruída do ponto de vista farisaico, e um novo aspecto foi dado ao sinédrio do passado. Uma nova cadeia de tradições suplantou a tradição sacerdotal mais velha. O farisaísmo moldou o caráter do judaísmo e a vida e o pensamento dos judeus para gerações futuras. Isso é bastante significativo. Estou feliz por você ter dado essa preciosa informação. Pense sobre isso por um minuto. Quem era o principal inimigo do Salvador quando ele estava na Terra? Foram os fariseus, não foram? Então por que alguns de nós hoje deveríamos dar crédito aos judeus como se eles pudessem ter algum tipo de luz espiritual? Esse é um bom ponto. Ok, então você poderia compartilhar com os nossos ouvintes algumas razões pelas quais os crentes devem usar o nome divino? Obviamente, é um privilégio conhecer o nome pessoal do Todo-Poderoso. Mas, uma vez que você o conhece, existe algum motivo especial pelo qual deva-se fazer uso deste nome? Definitivamente. As Escrituras repetidamente exortam os fiéis a invocar o nome de Yahweh. Na maioria das Bíblias é traduzido como invocar o nome do Senhor, mas não é usado o nome no original. Nos escritos originais, a ordem é para invocar o nome de Yahweh. Você não pode invocar o nome de Yahweh se você não estiver realmente usando este nome, pode? E ainda há mais, não tem um título, com certeza nenhum título que também se aplique a deuses falsos, que pode captar completamente a essência do Pai e de quem Ele é. Em muitas culturas modernas, os pais dão nome a seus filhos, qualquer que seja este nome, não se importando se este nome seja agradável aos ouvidos ou até fantasioso. Mas nos tempos antigos, bem como em muitas culturas ainda hoje, as crianças recebem um nome que tenha um significado. O nome de Yahweh é ainda mais significativo porque é um verbo que gera a vida. E é fantástico! Cada verbo que envolve o existir pode ser usado com precisão como o nome de Yahweh, o qual existe por si só. Ele é, ele era, ele será e ele sempre existirá. Somente o nome de Yahweh capta completamente a essência de quem e o que ele é pessoalmente para cada um de nós. E como tal, também é uma promessa do que ele sempre será. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é realmente impressionante. O nome de Yahweh é abordado pela primeira vez em Êxodo 3. Você se lembrará do arbusto em chamas, quando Moisés disse: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e se eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Esta é uma pergunta interessante. Os israelitas haviam estado no Egito por várias gerações, e lá eles tinham muitos deuses. Correto. E ao responder à pergunta de Moisés, acredito que recebemos uma ordem para realmente usar o nome divino. Êxodo 3,15 diz: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Perceba que Yah nunca desejou que seu nome deixasse de ser usado, muito menos que fosse perdido ou esquecido, ou ainda pior, que fosse ativamente encoberto como fizeram os judeus rabínicos em sua tradicional recusa em usar o nome sagrado. Yah quer que façamos uso de seu nome. Ele quer que todos nós tenhamos a certeza de quão perto ele está de nós. Com um nome que é um verbo que tem um real poder, sempre faz nos lembrar quem e o que ele é para cada um de nós. É isso mesmo. Agora, outra razão pela qual eu acredito que é sempre bom usar o nome pessoal de Yah vem do exemplo dado pelos profetas do Antigo Testamento. Eles demonstraram alegria em declarar o nome do Todo-Poderoso.
É um tanto difícil pegar esta concepção das traduções modernas da Bíblia que substituíram títulos, mas que no original eles frequentemente utilizavam o nome divino. Deuteronômio 32 afirma: proclamarei o nome de Yahweh, engrandecei o nosso Deus. Além disso, o próprio Yahushua sentia prazer em agradar seu pai, fazendo que todos conhecessem seu nome. Ele disse isso? Onde? Disse, por que você não lê isso para nós? Está em João capítulo 17, verso 26. Ok, tudo bem. Só me dê um segundo. Aqui está. Em João diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Bom, a partir desse texto nós podemos ver que Yahushua deve ser nosso exemplo em todas as coisas. Obviamente, é algo que deveríamos estar fazendo também. E ainda tem mais. Em Ezequiel 39 contém uma profecia de que Yahweh fará seu nome ser conhecido de todos os povos. Talvez, Chris, você possa ler este texto para nós. Leia, por favor, os versos 6 e 7. Sim, claro, e aqui fala: e saberão que eu sou Yahweh, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou Yahweh, o santo em Israel. Muito interessante isso. Agora vire algumas páginas e veja Miqueias 4, verso 5. Tudo bem. Diz: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome de Yahweh, nosso Deus, para todo sempre. Veja, o que distingue o povo de Yah dos outros é o nome dos deuses que eles adoram. Podemos chamar Yah pelos títulos Senhor, Deus ou Rei? É óbvio que sim. Ele é, afinal, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus acima de todos os deuses. No entanto, quando usamos somente títulos, nós não distinguimos qual Deus servimos, e isso é importante. Sabe, Will, isso realmente me lembra de Isaías 52, 6, que diz: o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Nós demonstramos que conhecemos o seu nome quando nós usamos. Exatamente desta forma. E lembre-se, o Filho veio revelar o Pai. Em caráter e propósito, eles são os mesmos. Antes de sua morte, o Salvador orou pelos crentes durante todo o tempo. Ele disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Este foi o desejo mais profundo do Salvador para seus seguidores, de que seríamos um com ele e o Pai. Agora, quando usamos o nome real do Pai, estamos reconhecendo quem e o que ele é, e mais ainda, quem e o que ele representa para nós. E quando usamos o nome do Filho, Yahushua, estamos fazendo mais do que apenas emitindo certos sons com a língua e os lábios. O nome Yahushua significa Yahweh salva. Então, cada vez que dizemos o nome Yahushua, estamos confessando o fato de sermos salvos pela graça do Pai, através da fé em seu Filho. Sim, invocamos o nome do Filho e ao mesmo tempo louvamos o nome do Pai por ele ter nos salvado por intermédio de seu Filho. Mas lembre-se que o nome de Yahweh é um verbo do existir e gerar vida, e está diretamente ligado ao nome de seu filho, Yahushua, e você pode ter esta certeza. Então, o que é tão bonito é que o nome do Salvador contém todas as conjugações verbais do existir. Isto quer dizer que Yahweh salva, tempo presente. Isso também significa que Yahweh salvou, tempo passado, e contém a promessa de que não importa o que possa acontecer no futuro, Yahweh salvará, tempo futuro. E tudo aponta para o nome precioso de Yahushua. Incrível! Eu nunca soube disso em toda a minha vida. Há muito significado envolvido. Isto realmente me lembra da passagem de Filipenses 2. Yahushua diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Yah
o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yahushua é o Senhor, para a glória de Yahuwah, o Pai. Este texto traz um significado bastante profundo. E realmente existe, e nunca vimos isso antes quando conhecemos somente os títulos dados ao Pai e ao Filho. Fiquem ligados, amigos, voltaremos logo. Inferno, além de ser uma palavra de blasfêmia excessivamente utilizada, o conceito de um inferno sempre ardendo em chamas, que queima e continua queimando multidões de cristãos há quase 2000 anos. A filosofia grega começou a se fundir com o cristianismo no final do século II d.C. E com isso, veio o conceito de um inferno que queima eternamente. E vamos ser realistas. As escrituras realmente fazem menção ao inferno. No entanto, não é da forma como a maioria das pessoas pensam que é. Para descobrir o que a Bíblia diz sobre o inferno, acesse o nosso site no www.wordlastchance.com/português para assistir ao nosso vídeo Inferno, suas doutrinas não refletem os ensinos bíblicos, ou procure por esse título no YouTube. O título é Inferno, suas doutrinas não refletem os ensinos bíblicos, no nosso site www.wordlastchance.com/português. Ok, estamos de volta. Um texto sobre o qual eu gostaria de falar, Will, é o de Êxodo 23:13. Aqui diz: em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Minha pergunta para você é: até onde interpreta este verso literalmente? Algumas pessoas aplicam este texto ao pé da letra. Alguns sim, e eles são muito sinceros. Este versículo apenas nos permite saber que a vontade e o desejo de Yahweh é que nós o chamemos pelo seu nome, e não que usemos títulos que também são usados para se referir a deidades pagãs. Mas agora você está falando sobre uma outra coisa, não é verdade? Sim, estou. Por exemplo, algumas pessoas dizem que não devemos usar a palavra felizmente, ou graça, ou qualquer outra palavra usada para se referir a deuses falsos. Este conceito vem, em grande parte, daqueles movimentos dos nomes sagrados das raízes hebraicas. Com efeito, no entanto, ele faz o que Yahushua acusou os fariseus de fazer: atam fardos pesados e difíceis de carregar. Porque enquanto eles são verdadeiramente sinceros em suas crenças, Satanás é rápido para trazer um espírito de, como se fosse de competição em santidade. É como se houvesse um julgamento sutil da espiritualidade de outros, baseada em quantas palavras hebraicas são conhecidas e utilizadas e quantas palavras que eles chamam de pagãs são evitadas. Tomemos como exemplo os dias da semana. Na maioria das línguas ocidentais, os dias da semana recebem o nome de planetas dos deuses romanos ou nórdicos. Você tem o domingo ou o dia do sol. Tem também segunda-feira ou o dia da lua. E ao sábado, o dia de Saturno. Agora, muitas pessoas sinceras aparecerão e dirão: você não pode mencionar a palavra sábado, pois Saturno era um deus pagão. Na verdade, eu conheço uma pessoa que age desta forma. Ele tenta defender este ponto, mas como ele não tem argumentos suficientes para apoiar sua ideia, acaba se perdendo em suas considerações. Em um dado momento, ele menciona a palavra pagão, e logo em seguida ele: perdoe-me, pai, como se fosse um pecado dizer essa palavra. O quê? Você está falando sério que ele faz isso? Absolutamente. E assim, desprovidos de sinônimos, é que a maioria das pessoas tentam defender seus pontos e, com a ausência de sinônimos, eles então começam a falar difícil, usando algumas palavras em hebraico, e tentam acalorar suas conversas com muitos termos hebraicos.
Na realidade, minha esposa tem uma amiga que faz isso. A verdade é que eu realmente não gosto de ir com ela quando ela vai visitá-la. É difícil tentar uma aproximação porque não conheço os significados das palavras que ela geralmente usa. Nenhuma comunicação realmente ocorre, porque não conhecemos nada do hebraico. Depois de algum tempo, essa ideia evasiva se arrasta em sua capacidade de substituir termos hebraicos pelas chamadas palavras pagãs, como um reflexo da sua espiritualidade e seu relacionamento com Yah. E de onde vem essa ideia? As escrituras nunca o ensinaram dessa forma. Bem, parece que se você tirar alguns versos fora de contexto. Sim, você pode provar tudo o que quiser se você tirar os versos bíblicos fora de contexto. Que versos eles usam? 2 versículos encontrados em Oséias, no capítulo 2. Eles dizem: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. De sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Baale, Baalim. Isso soa bastante como Baal, deus dos cananeus. Claro que sim, mas o que as pessoas ignoram quando uma passagem é tirada do contexto é o que o versículo realmente estava querendo dizer. Consequentemente, eles acabam perdendo uma passagem muito bonita das Escrituras. A palavra Baal é o equivalente à palavra do inglês Senhor. Isso é tudo o que ela significa. É uma forma respeitosa utilizada em muitos países. É simplesmente um título. É por isso que na WLC preferimos usar o nome real de Yahweh. Mas não há nada inerentemente pecaminoso e nada intrinsecamente pagão sobre a palavra Senhor. Certo. Palavras não podem ser pagãs. E, no entanto, muitas pessoas dirão: a palavra hebraica Baal pode significar Senhor, mas também é o nome de um deus fenício. Mas quando você usa esta palavra, automaticamente isto significará que você estará adorando um deus pagão. Mas esta é apenas uma palavra bastante comum. Uma palavra que é usada para deuses falsos, como também uma palavra comum. É uma lógica falsa dizer que você não pode usar essas palavras. Se essa lógica fosse verdadeira, você também teria que dizer que, como a palavra Moloque significa rei, ela também significa que Moloque era um deus dos Moabitas, e seria uma forma desrespeitosa de se referir a Yahweh como nosso rei. Realmente. E não é dessa forma que devemos considerar nomes e títulos. Mesmo em Apocalipse 16, eu acho que é o verso 16, o qual temos uma descrição de Yahweh que diz: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nome Diana significa divino. É também o nome de uma deusa pagã. Portanto, algumas pessoas argumentam que ao usar a palavra divino para se referir a Yahweh seria uma blasfêmia. Mas isso não faz sentido. Mais uma vez, é uma palavra comum. Recusar-se a usá-la irá privá-lo de poder descrever Yahweh em sua essência. E esse é um bom ponto, Will. E enquanto você estava falando, eu percebi algo. Se você recusar a usar certas palavras só porque elas eram usadas para se referir a deuses pagãos, e se você insistir em que o hebraico é o idioma do céu, você deve usar apenas palavras hebraicas. Você está, de certo modo, procurando desfazer o que o próprio Yahweh fez em Babel. Em Babel, Yahweh confundiu as línguas da terra. Yahweh confundiu todas as línguas, e é a vontade dele que haja diferenças. Recusar-se a usar as palavras do idioma que ele atribuiu aos seus antepassados é, em certo sentido, tentar anular o que ele fez em Babel, não seria? Esse é um bom ponto. Você falou algo, Will, que eu quero discorrer um pouquinho mais. Você disse que esses versículos de Oséias foram retirados do contexto, perdendo assim a beleza de seu significado inicial. Você poderia compartilhar conosco o que originalmente significava esta passagem? O que falta ser considerado? Certamente. Você já ouviu falar da regra 20 por 20? Não posso dizer que eu já ouvi falar disso. Bem, para que você tenha certeza de que está lendo algo dentro do contexto, uma boa regra a ser seguida é começar a ler por volta de 20 versos antes e continuar a ler 20 versos depois. Desta maneira, você terá a plena certeza de que compreenderá qualquer verso dado dentro de seu contexto. Agora, quando esta regra é aplicada a Oséias 2, você descobrirá que todo o capítulo está discutindo sobre casamento.
Oséias, você se lembrará, casou-se com uma mulher que lhe foi infiel. Yahweh usou o sofrimento deste profeta para demonstrar como a infidelidade do povo de Israel magoou o coração de Yah. Verdade, eu lembro disso. Israel foi infiel a Yah, assim como a esposa de Oséias, Gomer, tinha sido infiel para com ele. Foi uma ilustração perfeita. No capítulo 2 aparece Yahweh explicando que ele perdoaria a infidelidade de Israel, assim como Oséias perdoou a infidelidade de Gomer, sua esposa. E porque ele ama muito o seu povo, ele promete atraí-los para um relacionamento ainda mais próximo do que antes. Isto é o que esses versículos estão realmente dizendo. Eles não estão falando sobre deixar de usar palavras comuns que foram aplicadas aos deuses pagãos. Eles são realmente uma promessa incrível e emocionante de que Yahweh quer ter um relacionamento mais próximo do que nunca com seu povo arrependido. Isso é incrível e reflete realmente como é o caráter do Pai. Bem, e para ser honesto, porém eu não consigo ver de onde você consegue extrair isso dessa passagem. Você pode mostrar de onde você tirou tudo isso? Ainda estamos no capítulo 2 de Oséias. Usando a esposa de Oséias como um símbolo de Israel, os versículos 1 a 5 falam sobre a infidelidade de Israel para com Yah. O verso 5 diz que ela se prostituiu e acrescenta: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Pão e água são símbolos da verdade. Yahushua é o pão e a água da vida. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, que traz iluminação espiritual. Ao ir atrás de outros amantes, Israel buscou a verdade onde não havia verdade nem luz. E esse é um ponto interessante, e as pessoas ainda hoje agem dessa forma. Em vez de buscar a verdade somente nas Escrituras, eles se voltam para as tradições feitas pelo homem como se o tempo transformasse o erro em verdade. E é exatamente isso que as pessoas estão fazendo quando se voltam para os judeus de nossos dias em busca de uma nova luz, os quais são descendentes espirituais dos fariseus. Tudo bem, vamos para o verso 6. Como resultado da infidelidade de seu povo, Yahweh diz: eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Note que ele quer que ela volte para ele, e então ele permite que problemas surjam para que seu povo perceba que os outros amantes não podem salvá-la. E o resultado é claro. Você poderia ler para nós o versículo 7? Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me é então do que agora. Quando os corações rebeldes se recusam a submeter-se a Yah, ele não os força a fazerem o que ele quer que eles façam. Ele simplesmente olha para nós e nos deixa seguir o nosso próprio caminho. Ele nunca nos forçará, mas ele permite que as consequências de nossas decisões nos atinjam. Mas ele não nos abandona no vale da indecisão. Ele nos ama e permite que soframos as consequências com o único propósito de fazer-nos olhar para ele novamente e sermos salvos. Dê uma olhada no versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oh, isso é maravilhoso. Não é? Tudo isso é feito na tentativa de aproximar o coração teimoso do ser humano de volta a Yah. É tudo baseado no amor do Pai, e este é o contexto em que esses versículos são entendidos. Yah está buscando seduzir os seus filhos que se desviaram de volta aos seus braços amorosos. Ele diz que ele falará amavelmente ou de qualquer outra maneira que traga conforto e alívio na dor e no sofrimento. Agora, com isso em mente, leia os versículos 16 a 17. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baales, e não mais se lembrará desses nomes. Para entender este verso, você precisa entender as palavras que estão sendo usadas. Baalim não é uma palavra advinda do inglês. É uma palavra hebraica que significa meu mestre. Ishi também é uma palavra hebraica e significa meu esposo.
Percebe a diferença? Sim. Enquanto tradicionalmente um homem era considerado senhor e mestre de uma esposa, a palavra esposo é muito mais significativa. Ela transmite um nível de amor e devoção que o senhor e mestre não conseguem transmitir. Sim, e essa palavra revela dois relacionamentos diametralmente opostos. O primeiro, Baalim, que quer dizer um relacionamento de submissão. Você faz o que lhe pedem porque seu senhor e mestre tem todo o poder e você não tem nenhum. O segundo, Ish, revela que o relacionamento é de amor, construído sobre a confiança. A palavra esposo em inglês era originalmente uma palavra composta, guardador da casa, e aquele que se importa com sua casa, protegendo-a. Quando servimos os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, somos escravizados por um mestre de obras, um Baalim. Mas quando escolhemos entregar-nos completamente a Yahweh, Ele nos liberta. Ele nunca escravizará a nossa vontade. Ele quer que o sirvamos de bom grado e mantenhamos um relacionamento íntimo e amoroso com Ele. Ele cortará as cordas que nos unem ao nosso Baalim e se tornará nosso Ish, nosso esposo. Fantástico! Isso me lembra que Isaías escreveu: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Deus. Ele está querendo ter um relacionamento íntimo e amável com cada um de nós. Isso não é possível quando nos desviamos e colocamos outros Baalins em primeiro lugar em nossas vidas, sejam eles nossos empregos, nossos brinquedos ou mesmo nossos cônjuges. Ele deve vir em primeiro, em último e ser o melhor em tudo. Jeremias 31 descreve o relacionamento incrivelmente próximo e pessoal que Yah está oferecendo a cada um de nós. Você poderia, Cris, ler isso para nós? Versos 31 a 34. Ok. Eis, aí vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz Yahweh, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahweh. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece a Yahweh, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Este é o destino divino oferecido a cada um de nós. E essa é a verdadeira interpretação de Oséias 2. Impressionante. Não vá embora, pessoal. Quando retornarmos, responderemos as suas perguntas enviadas à nossa caixa de mensagens diárias. Fiquem ligados! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O que você diria se eu tentasse lhe dizer que sua salvação não se baseou na morte do Salvador e nem se baseou no amor do Pai, e que sua fé, ou falta dela, não teve nada a ver com sua salvação? Como você reagiria se eu lhe dissesse que sua salvação estava determinada por algum jogo de azar cósmico ou por uma sorte divina? Bem,
Se você não deu risadas por achar que isto só poderia ser uma brincadeira, espero que você diga: você está louca! E ainda assim, por mais chocante que possa parecer, muitos cristãos sinceros acreditam nisso mesmo. Para saber mais, confira nosso site www.wordlastchance.com/português. Assista ao vídeo Predestinação, Loteria para a Sua Alma. Mais uma vez, o tema é Predestinação, Loteria para a Sua Alma no www.wordlastchance.com/português ou procure pelos vídeos da WLC no YouTube. Bem-vindo de volta à nossa caixa de mensagens diárias. Hoje temos uma pergunta de Dora, de Honolulu, no Havaí. Ela diz: uma amiga estava me dizendo o quão errados são as versões mais modernas da Bíblia. Ela insistiu que apenas a versão King James da Bíblia deveria ser usada. Ela chegou a dizer que o diabo está por detrás de todas as outras versões. Você sabe alguma coisa sobre essa questão? Você concorda com ela? Obrigado por nos escrever, Dora. Tenho certeza de que essa foi uma informação muito perturbadora e uma bofetada em nossa cara. Você quer saber se a WLC acredita que a versão King James da Bíblia é a única Bíblia que deve ser usada? A resposta curta é não. E falando em resposta curta, eu estou presumindo que há uma advertência em algum lugar. E qual seria essa resposta longa? A resposta longa é que, embora a WLC não acredite, a versão King James da Bíblia é a única que deve ser usada. E há algumas boas razões para sermos cautelosos ao usar muitas das traduções modernas. E por que devemos ser cautelosos? Bem, antes de tudo precisamos lembrar o que Paulo disse em 2 Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na World's Last Chance, acreditamos firmemente nos manuscritos originais da Bíblia, chamados de autógrafos, e que foram realmente escritos sob a inspiração do Espírito de Iá, e estavam livres de qualquer corrupção. Mas isso não significa que todas as versões modernas sejam passíveis de erros. Bem, isso é verdade. E algumas dessas versões modernas não são até mesmo traduções. Elas são apenas paráfrases de outras traduções. Então, quaisquer erros de tradução que ocorreu nas traduções anteriores são transferidas para as paráfrases que são ainda menos precisas do que as traduções das quais elas vieram. Exatamente. Além disso, ocorreram erros de tradução juntamente com os enganos que se espalharam ao longo dos séculos. Por corrupções ou enganos, você realmente quer me dizer que erros absolutos foram incorporados deliberadamente ao texto sagrado? Sim. Bem, você pode nos dar alguns exemplos? Porque a acusação é bastante séria. Mas também é verdade, podemos entender isso comparando os primeiros manuscritos com aqueles que vieram mais tarde. Existem certas palavras que simplesmente não aparecem em nenhum dos primeiros manuscritos. Eles vieram apenas depois que a Igreja Católica Romana estava bem estabelecida e instituiu um tipo de estrangulamento ao cristianismo. Essas adições refletem a teologia católica romana e não os antigos ensinamentos originais dos apóstolos. Uau! Essa é uma acusação um tanto grave. Você poderia compartilhar alguns exemplos conosco? Certamente. Um dos exemplos mais flagrantes de palavras que estão sendo adicionadas às Escrituras são encontradas em 1 João 5, versos 7 e 8. Leia para nós, por favor. Claro. Diz: pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e os 3 são unânimes num só propósito. Então, essa versão King James, o que ela diz no original? O original, na verdade, é bastante diferente. Diz: porque há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 são unânimes em um só propósito. Isso é bastante diferente mesmo. Você pode ver como as palavras adicionais suportam a doutrina de uma divindade trina.
A Trindade é a doutrina fundamental do catolicismo, mas como demonstramos no programa anterior, essa é uma doutrina que vem diretamente do paganismo. Então, isso definitivamente foi adicionado mais tarde por alguém tentando constituir a doutrina da Trindade como algo inspirado. E existe alguma maneira de saber quando isso foi acrescentado? Estas palavras adicionais não aparecem em nenhum texto antes do século XI. Mas isso é incrível, isso ocorreu há cerca de 1000 anos depois de Yahushua. Precisamente. Mas há outros. Mateus 28:19 é outro exemplo de adições posteriores que corromperam o texto para apoiar doutrinas absorvidas pelo paganismo. Ok, segure só um segundo enquanto eu leio isso. Tudo bem, diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que diz no original? O original simplesmente diz: Ide, pois, e façam discípulos de todas as nações em meu nome. É uma coisa muito séria mudar as escrituras. Isso me lembra de uma passagem em Apocalipse 22, que diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Verdade. E mesmo que essa passagem se referisse especificamente ao livro de Apocalipse, o princípio ainda se aplica. Então você nos mostrou alguns exemplos de corrupção que foram introduzidas. O amigo de Dora insiste que apenas a versão King James deve ser usada. O que você diz sobre isso? Bem, lembre-se, a versão King James é uma tradução para o inglês. Para assumir uma posição que envolva a todos, afirmando que a versão King James é a única no mundo que deve ser usada, eu deixaria de fora todos aqueles que não conseguem ler em inglês. Verdade. Dito isto, das Bíblias em inglês, acredito que a versão King James é uma das mais precisas. Eu prefiro usá-la para o meu estudo pessoal da Bíblia, e é o que usamos para as traduções em inglês em nosso site. Nós também fornecemos um download de áudio gratuito da versão King James em inglês em nosso site. Há mais uma, no entanto, que é também uma boa tradução da Bíblia que gostamos de endossar, que é a Bíblia de Genebra. Ah, claro, e essa é a Bíblia que os reformadores protestantes usavam, não é mesmo? Sim, na verdade, inicialmente os protestantes ficaram um tanto desconfiados com a versão King James, porque King James, que encomendou a tradução, era filho de Maria, rainha dos escoceses, uma fervorosa católica romana. Ainda assim, juntamente com a Bíblia de Genebra, são as traduções mais precisas disponíveis em inglês. Então, é claro, outros idiomas têm suas próprias traduções. Então, ao contrário do amigo de Dora, eu não iria tão longe para dizer que nenhuma outra versão deveria ser lida, mas definitivamente em inglês a versão King James e a Bíblia de Genebra são as duas que são mais precisas. Bom saber. Caros ouvintes, queremos ouvir de vocês também. Se você tem alguma pergunta ou algum comentário, mesmo um pedido de oração, por favor envie-nos. Vamos adicionar seu pedido à nossa lista de orações diárias. Qualquer dúvida devido ao volume, se não pudermos respondê-la no ar, faremos o nosso melhor para abordá-las em nosso site. Basta ir ao www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Queremos ouvir suas dúvidas, comentários ou mesmo pedidos de oração. Esta é a Rádio WLC, com a sua promessa diária da palavra de Yah. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer celebramente registrou: toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada. Em segundo lugar, é violentamente oposta. Em terceiro lugar, é aceita como óbvia. Durante estes últimos dias da história desta terra, a luz está se propagando. Verdades antigas, por muito tempo escondidas sobre suposição e erro, estão sendo restauradas. Isso pode ser bastante confuso. Um livro ou um artigo bem escrito pode dizer alguma coisa, procurando provar sua posição, dizendo vir da palavra de Yah, enquanto um pastor de extrema confiança diz algo completamente diferente. Pode ser assustador, sem saber em quem confiar ou quem dar o devido crédito.
Durante este período em que todo o vento de doutrinas está soprando, você precisa contar com a ajuda de Yahuwah, o qual é o único que você pode verdadeiramente confiar. Ele prometeu conduzi-lo a toda a verdade. Ele nunca permitirá que os chamados donos das verdades te conduzam para um caminho longe dele. Confie nele e ele te manterá seguro enquanto você procura diligentemente por novas verdades. O Salmo 40 nos assegura que Yahuwah é digno de confiança e diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se você está confuso e não sabe em que acreditar, peça ao Pai que mostre qual é a verdade. Ele nunca permitirá que sua mente seja enredada contra sua vontade. Ele estará ao teu lado. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, Will, é um privilégio conhecer e poder usar o nome pessoal do monarca do universo, mas para ir além deste ponto, implica que se você não usar o nome dele, ou se você pronunciar uma palavra como usada por uma falsa religião, com um título ou nome, você de alguma forma será amaldiçoado. Isso quer dizer que você foi longe demais. É por aí mesmo, Chris. E precisamos ter cuidado para que nem sempre avancemos para o pior cenário possível em qualquer situação. A maioria das pessoas não usa o nome de Yahuwah simplesmente porque elas não conhecem este nome, como também não são amaldiçoadas pelo mesmo motivo. Elas seriam abençoadas por conhecer Yahuwah, o nosso Pai amoroso. Ele não amaldiçoa ninguém por desconhecê-lo. E os tempos de ignorância, ele não os leva em conta. Exatamente. Atos 17:30. Isso é muito bom saber. Como acabamos de discutir na nossa caixa de mensagens diárias, erros de tradução e até algumas adições deliberadas foram feitas. Mas nem tudo é uma trama diabólica. Apegue-se ao grandioso nome de Jeová. Este não é um nome real de Yahuwah, e sim um nome que não é preciso em sua essência, mas é proveniente de uma transliteração na qual gerou um erro bastante sério. Se houve algum complô, ocorreu no sentido de fazer com que as passagens das Escrituras sejam interpretadas fora de seu contexto, torcendo-as para significar o que nunca pretendem significar e depois usá-las para culpar pessoas que procuravam evitar o uso de termos e títulos comuns. Verdade! Termos utilizados por falsas religiões para aplicar a seus deuses, como por exemplo graça, divino e rei, mas no entanto considerados termos comuns. E se renunciarmos ao uso de tantos termos, nos limitamos a ser capazes de descrever, até mesmo conceituar ideias importantes sobre Yahuwah. Perfeito! Já disse isso antes e gostaria de repetir. As próprias palavras em si não podem ser consideradas pagãs. As palavras são simplesmente marcas arbitrárias em um papel ou uma emissão de ar que vibram as cordas vocais que passam pela boca, onde a língua, os dentes e os lábios articulam. As palavras não podem ser pagãs. Eu gosto da ideia que você expôs anteriormente de que todas as palavras, não apenas palavras hebraicas, realmente se originam com Yah. Ele confundiu as línguas em Babel e todas as línguas se originam com ele. É isto. Portanto, arbitrariamente limita nosso vocabulário. Essa é a conspiração real, porque sem palavras você não consegue transmitir ideias. Você certamente não consegue transmitir a verdade sobre a natureza de Yah. Isso é vital. Pensar que homens e mulheres em todo o mundo estão vendo os prenúncios dos próximos eventos. Os tempos estão se tornando cada vez mais difíceis. E ainda vai ficar pior.
Quando as leis forem aprovadas e destinadas a compelir a consciência, sua fé em Yahweh será a única coisa pessoal que restará, com base no seu conhecimento pessoal e íntimo de seu caráter, que te levará a vencer esta ardilosa luta. É verdade. Em nosso site há um artigo importante que todos deveriam ler. O título é A Farsa Final, Satanás em Vestes de Luz. Ele revela como será o último engano de Satanás. Este engano iludirá e enganará a muitos. As Escrituras revelam que antes do fim, Satanás aparecerá fingindo ser Yahushua. Sim, isso seria um engano terrível se você realmente não estivesse preparado e esperando por isso. E esse acontecimento irá te enganar caso você não esteja preparado e ter que negar a própria evidência do que acreditamos. Satanás tentará passar como se fosse o Salvador, inclusive falando como ele. Ele irá repetir algumas das coisas mais lindas e amorosas que Yahushua ensinou quando ele estava na terra. E então como é que alguém sabe que isso realmente não é real e sim uma farsa? Da mesma forma como Yahushua agiu no deserto da tentação. Quando o diabo foi tentar o Salvador, ele não apareceu como um animal terrível, com unhas grandes e bramando como um leão? É verdade. Ele se apresentou como um anjo, vindo direto dos tribunais dos céus, aparecendo como se fosse uma resposta às orações do Salvador. A única maneira como Yahushua sabia quem estava diante dele lá no deserto foi por intermédio do seu palavrear. As palavras inspiradas usadas pelo diabo trouxeram dúvidas aos ouvidos de Yah. Elas foram projetadas para fazer com que o Salvador colocasse Yahweh em xeque. E é exatamente assim que você poderá discernir o diabo quando ele vier disfarçado como Yahushua. Na verdade, é a única maneira de discerni-lo. Suas palavras podem soar agradáveis em um primeiro plano, mas então ele afirmará ter mudado a lei de Yah. É quando todos os que realmente conhecem Yahweh individualmente que serão capazes de reconhecer o lobo devorador disfarçado de cordeiro. Muitas coisas graves estão a sobrevir nos últimos tempos, e elas com certeza virão. Apenas por meio de um relacionamento pessoal individual com Yah, como seu próprio Pai amoroso, nos manterá firmes nos dias vindouros, porque somente esse amor que se baseia na experiência pessoal terá que ser forte o suficiente por meio da fé, e somente pela fé. Salomão disse: "Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado." Yahweh está convidando cada um de nós a colocá-lo como uma marca vivificadora em nossos corações, a fim de que ele seja o primeiro, o último e o melhor em tudo. Pois só então alguns de nós estarão a salvo dos delírios dos últimos dias. Ouçam, amigos, não temos muito tempo. Eventos no mundo que nos rodeiam, não apenas políticos, mas também desastres naturais, todos indicam que as coisas estão tornando cada vez piores. O céu está tentando alertar a todos que o fim está muito próximo. Não perca tempo. Nenhum de nós deve perder mais tempo. Separe um tempo para encontrar Yah em oração. Estude sua palavra, medite sobre isso, leia e grave em sua mente suas promessas. Você vai precisar delas. O Salmo 91 contém uma promessa muito preciosa. É dada àqueles que conhecem e invocam o nome de Yah. Lá diz: "Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome." Essa é uma promessa que todos nós queremos nos apegar nos dias que se seguem. É de suma importância conhecê-lo. É importante começar agora a invocar o seu nome, para que isso se torne um hábito. Nada é mais importante do que conhecer Yah por meio de uma intervenção pessoal. E lembre-se, cada dia apresentaremos uma nova mensagem cheia de verdades. Junte-se a nós amanhã novamente e até lá. E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança.
Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova